Vamos então dar início à construção do molde base de manga. Eu vou desenhar o meu próprio molde base, ou seja, com base nas minhas medidas anatómicas. Eu já mostrei noutro vídeo como tirar essas medidas anatómicas e depois deixo na descrição um link para o vídeo. Em termos de materiais, então, régua reta, essencial, e um esquadro. No caso vou utilizar um transferidor triangular, um aristo. Depois, podem, se tiverem, utilizar uma régua de curvas, neste caso este escantilhão de curvas, ou também conhecido por régua francesa, mas se não tiverem, podem perfeitamente fazer à mão. Mais em termos de materiais, eu hoje vou utilizar um marcador, mas convém ser um lápis ou uma lapiseira. Este marcador até é um pouco grosso para ser mais fácil de visualizar as linhas no vídeo, mas não é, obviamente que não é o ideal, tem que ser com uma ponta fina e de preferência o lápis então ou lapiseira para apagar se houver necessidade de fazer alguma correção ou algum ajuste. E pronto, basicamente é isso. Vou utilizar uma folha de papel vegetal. E sendo assim, vamos então dar início ao vídeo. A primeira medida anatómica que eu utilizo é a altura total do braço e que no caso são 59 cm. Então, eu vou colocar a meio da folha a régua e marcar os 59 cm de altura, mais coisa, menos coisa. Posso aproveitar para esquadrar o topo da construção e também o fundo da folha. Portanto, esquadrar, ter o cuidado de fazer aqui um ângulo de 90 graus, não é? Esquadrar, portanto, a linha pela linha da altura e aqui no topo também, aqui tem que ter um ângulo de 90 graus. Ora bem, depois de marcarmos a altura do braço, vamos continuar a marcar as alturas da manga. E outra medida que nós tiramos foi a altura da copa da manga, aqui da parte superior da manga. E no meu caso, essa medida é de 15 cm. Isto já com a folga e como eu disse no tal vídeo que eu já fiz anteriormente, que deixo depois o link na descrição, eu já mostro como tirei essas medidas. Depois, o que é que eu vou fazer para além da altura da copa da manga? A altura do cotovelo, desde aqui do fundo da manga até ao cotovelo, no meu caso são 25 cm. E também vou fazer aqui uma marcação. Agora, eu vou marcar já que estou no cotovelo, começar aqui por esquadrar esta linha e eu para já estou a desenhar metade da manga, que é toda esta parte exterior da manga, não é? Tanto na frente como nas costas. Eu ainda não vou desenhar o interior. Por isso o que eu vou fazer é, no contorno do cotovelo, portanto começando por aqui, eu vou dividir por 4, porque depois vou então, um quarto refere-se aqui à parte da frente, e um quarto à parte de trás. Eu até vou mostrar aqui, que eu passei já para papel. E, portanto, imaginem, aqui, eu tenho aqui o molde completo já, e isto é como se ele tivesse assim, dobrado. E o que é que eu vou fazer? Até vou fazer ao contrário, para se ver aqui. Se calhar no vídeo não se consegue ver, porque estão as linhas marcadas a lápis. O que é que eu vou fazer? Eu vou só desenhar esta metade, toda esta parte da manga corresponde à metade, portanto a outra metade está para baixo. Então vou desenhar esta parte, no caso é a frente, e parte das costas, que corresponde a um quarto, um quarto mais um quarto. Os outros 2 quartos ainda não vou desenhar. Então, relativamente ao cotovelo, eu vou dividir o contorno, que eram 19,5 por 4, que dá 7,75, e vou marcar para cada lado desta linha central essa medida. Então, 7,75 para um lado e 7,75 para o outro. Portanto, este marcador é um bocadinho grosso, para estas medidas assim muito precisas é mais difícil, mas depois com uma lapiseira ou com lápis torna-se mais fácil. E
Também vou marcar a medida da largura do bíceps, que é tanto mais cá acima, vou na mesma dividir por 4 e marcar um quarto para um lado e um quarto para o outro. Só que eu não vou esquadrar exatamente aqui no ponto da altura da copa da manga. Eu vou descer 2 cm, vou descer 2 cm é aquele ponto e vou esquadrar. Eu já mostro. Portanto, temos aqui a altura da copa da manga que eu tinha marcado a 15 cm e desci 2 cm e aí sim vou esquadrar. E é aqui nesta medida que eu vou então marcar um quarto para um lado da medida e um quarto para o outro. A medida era 31 mais 5 cm de folga, eram 36 cm no contorno do bíceps. Eu vou marcar então, a dividir por 4 dá 9 para um lado e 9 cm para o outro lado. Ok. Temos então estas duas, temos as alturas todas marcadas e a largura do bíceps e a largura do cotovelo. A próxima etapa é unir estes dois pontos que marcamos das larguras do bíceps com o cotovelo e depois unindo aqui com este ponto, mas prolongando para cima e para baixo, para o fundo da manga, a régua. É ok? Pronto, e nós vamos marcar exatamente da mesma forma do outro lado. Mas para eu confirmar se está tudo bem, eu até posso verificar aqui esta medida e depois marcar a mesma medida aqui deste lado. E aqui no fundo também, verificar esta medida e depois marcar a mesma medida deste lado. Ou então, unimos os pontos e depois, à partida, vai dar a mesma medida. Eu, como estou a fazer com o marcador bastante grosso, às vezes não se torna tão precisa esta medida, mas, ou seja, marcamos na mesma a unir estes dois pontos e o que nós temos que fazer é confirmar se para um lado e para o outro, e aqui em cima também para um lado e para o outro, temos a mesma medida. Pronto, em termos agora de construção, vou confiar que sim, e até porque, como lá está, como eu tinha dito que é muito grosso o marcador, acaba por esta medida não ser muito precisa. Ok, temos então, agora, o que é que nós vamos tratar? De desenhar a copa da manga, esta parte superior da manga. E eu vou começar por dividir estas linhas verticais que eu acabei de desenhar, deste ponto para cima a meio. Portanto, o que eu vou fazer é medir quanto é que tem. Pronto, tem à volta de 17 cm. Então, 8,5 de um lado e 8,5 do outro, ok? Depois, aqui, estas linhas superiores, desde aqui do ponto central até à lateral, eu também vou medir e vou marcar também metade, ok? Portanto, vou marcar um ponto também a meio. Medir um lado do outro, já sabe que será mais ou menos igual e mais ou menos não, tem que ser mesmo igual e marcar também um ponto a meio, ok? Agora, para já eu vou identificar que do centro para este lado refere-se à frente da manga e do centro para este lado às costas da manga. E então, aqui, no que diz respeito a estas linhas, que marcamos estas linhas aqui, com a largura do bíceps, eu vou na mesma fazer a mesma coisa na frente, medir e marcar um ponto a meio, aqui na frente. Nas costas, portanto, do meio para o lado, eu tenho a mesma medida, mas eu não vou marcar um ponto a meio. Vou fazer aqui uma aproximação do centro, vai ficar a 2,5 cm. Vou manter 2,5 cm sempre. Claro que se for uma pessoa com o braço muito largo, posso, em vez de pôr 2,5 cm, pôr 3 cm. Mas, de uma maneira geral, vamos manter estes 2,5 cm na parte das costas, distanciado a partir aqui da linha central, então 2,5. E agora, falta-nos juntar estes pontos que nós fomos marcando aqui na parte das costas, aqui o ponto, e aqui também para cima depois este ponto, e a mesma coisa na frente, também unir então todos estes pontos em que nós estivemos a fazer a marcação,
unir e agora também chegar a folha mais para baixo e unir aqui. Pronto. Temos então uma etapa já feita. E agora, isto tudo para desenhar as curvas, aqui a manga, até posso mostrar, tenho aqui já, porque eu já passei para pano, já tinha feito esta construção, e o que nós vamos fazer agora, nós para já temos a manga, ainda só estamos a desenhar, eu dividi por 4, portanto estamos a desenhar só metade, desenhamos 2/4 da manga. E imaginem que ela está assim, e o que é que nós vamos desenhar? Agora vamos desenhar estas curvas, não é? A manga aberta tem a cava e depois aqui na copa da manga, no topo da copa da manga a curva, e nós vamos desenhar para já estas curvas em baixo e depois também, em baixo não, em cima, aqui esta curva da copa da manga, e também já vamos desenhar esta curva aqui, só que nós vamos a desenhar para dentro, ou seja, no fundo, a manga vai estar, até vou virar ao contrário, não, assim está melhor. Vamos desenhar nesta posição a manga. Vamos desenhar aqui estas curvas e depois estas curvas aqui da cava, embaixo da cava, numa posição da manga como se estivesse fechada. E depois é que vamos abrir a manga. Ou seja, o que é que nós vamos fazer a seguir de desenhar as curvas? Por exemplo, relativamente a estas curvas aqui de baixo, vamos espelhá-las para fora, não é? Portanto, aqui esta linha aqui é esta linha que nós temos aqui, e o que nós vamos fazer depois de desenhar então a linha, a curva aqui da cava, vamos espelhar, não é? Desenhar uma curva para, aqui está assim, e vamos desenhar para o outro lado uma curva simétrica, ok? Pronto, e passar esta linha central também para aqui para a lateral, ok? Para termos a manga plana, porque nós precisamos de ter o molde plano para depois podermos cortar o tecido. O sentido da modelagem é mesmo esse. Criar moldes que são planos, que portanto nos permite que sejam cortados no tecido ou noutro material, numa malha, e depois de costurados é que eles vão tomar esta forma com volume tridimensional, para se ajustar ao corpo que também é tridimensional. Muito bem, então como é que nós desenhamos estas curvas? Para já precisamos novamente de aqui a meio, fazer aqui umas marcações nestas novas linhas que fizemos, aqui, portanto, começando aqui pelas costas, medir aqui esta distância e marcar um ponto a meio. Portanto, mais ou menos aqui, um ponto a meio. E temos aqui exatamente a mesma medida e também vamos marcar um ponto a meio. Ok? Portanto, este ponto a meio destes dois pontos, este ponto também a meio destes dois pontos. Depois, aqui, como é que vamos desenhar a curva? Nós temos aqui a parte da frente e então vamos para já manter até ao ponto que marcamos, manter mais ou menos esta reta e depois é que vamos desenhar a curva. Mas a curva vamos começar a desenhar acima do ponto que marcamos a meio, ligeiramente acima. Portanto, aqui a curva será mais alta. E nas costas, a curva vai iniciar mais de baixo, o que vai dar uma curva ligeiramente mais achatada. Porque isto tem a ver com a configuração do braço, porque aqui é mais achatado e aqui, não é, para alojar aqui a parte do ombro, que é inclinado para a frente, tem que ser ligeiramente mais alta esta curva. Portanto, nas costas, em vez de começar a meio ou até um bocadinho acima, como fiz nas costas, esta curva vem mais de baixo, vem aqui mais de baixo, é achatada. Podemos tomar como referência mais ou menos aqui nas costas 1 cm abaixo e aqui na frente 1 cm acima, ou um pouco mais até na frente acima. Mas como eu disse, como às vezes digo, aqui quando nós fazemos uma modelagem à medida, depois, mais 1 milímetro ou 1 centímetro, em certas situações não interessa, porque nós depois vamos provar no corpo e aí é que vamos fazer os ajustes, adaptando à nossa configuração particular.
Porque, por exemplo, duas pessoas até que exatamente com as mesmas medidas anatómicas, depois podem ter um desenho, um molde diferente, porque vai reproduzir diferentes características do corpo. Apesar, por exemplo, da medida poder ser a mesma, ela acaba por ter configurações diferentes depois representada no molde. Portanto, temos então esta curva superior e agora vamos desenhar as curvas inferiores em direção à altura da copa da manga. E então, como é que nós vamos fazer? Vamos marcar exatamente a mesma coisa a meio, nesta parte inferior, um ponto a meio. Ok, mais ou menos aqui a meio. E agora aqui também um ponto a meio desta medida. Também, que esta vem daqui, lembram-se, 2,5 cm, portanto, esta acaba por ser diferente desta. Esta linha é mais comprida aqui nas costas do que esta. E então, de qualquer das formas, a meio desta linha, vou então marcar também um ponto. E depois, então, desenhar a curva em direção à altura da copa da manga, que era este ponto aqui. Nós, aqui, a largura do braço, do bíceps, marcamos 2 cm abaixo, mas agora a curva vai em direção aqui a esta medida da altura da copa da manga que era de 15 cm, exatamente desde o ponto, unindo os dois pontos e para o outro lado a mesma coisa, nas costas, ok? Pronto. Temos assim parte da construção. Podemos ver aqui como se a manga estivesse fechada, eu já tinha mostrado há bocado como se a manga estivesse fechada com o orifício aqui da manga, que depois vai unir toda a volta com a cava, no caso no molde base de busto. E então vamos abrir a manga por estas linhas aqui que nós marcamos lateralmente e vamos simetrizar, não é? Marcar todas estas linhas aqui, estas curvas, esta linha, e vamos marcar linhas simétricas para o outro lado em relação a esta linha lateral, tanto na frente como nas costas. Neste lado é frente, neste lado é as costas. E então, o que é que nós fazemos? Vamos dobrar o papel por esta linha, e é isso mesmo que eu vou fazer. Ok. Está feito. E agora, o que é que deste ponto para baixo, vamos marcar a curva e a linha a meio da manga e depois também as linhas aqui da largura do bíceps, do cotovelo e do fundo. E eu até vou fazer para se diferenciar com uma cor diferente. Portanto, então, tudo aquilo que marcamos para baixo, eu até podia fazer com a régua, mas vou fazer à mão. A curva e depois aqui é mais reto. Ok? Agora sim, com uma régua, aqui a linha, que era a linha central que nós já tínhamos desenhado, e agora aqui. Ok? E depois aqui também aqui as novas linhas das larguras do cotovelo e do pulso. Ok? Posso-vos mostrar como é que ficou desde já, deste lado. Pronto. Ok. Depois podemos fazer aqui, nesta parte do encontro um pequeno ajuste. Aqui uma correção. Pronto. E temos então aqui da parte da frente aqui a curva da copa, depois vem aqui a curva da cava da frente e aqui a lateral, que vai cozer à outra lateral depois das costas, e o fundo da manga. E agora vamos fazer a mesma coisa para o outro lado, exatamente a mesma coisa. Dobrar. Pela esta linha e marcar. Desde aqui. E marcar desde aqui, portanto. Temos então aqui a mão. Até ao fundo. Ui!
E vamos então marcar aqui o fundo no cotovelo e aqui. Ok, está tudo. Vou fazer aqui uma pequena correção aqui no contorno, mas aqui até ficou bem. Próxima etapa, fazer um ajuste aqui na largura do fundo. Eu tenho aqui já a manga completa, portanto tenho que ter aqui de um ponto ao outro a largura do pulso, do contorno do pulso. No meu caso são 19,5, portanto vamos dividir por 2, que dá 9,75, e do centro para cada lado marcar essa medida, 9,75 para aqui. Vou marcar, ajustar desde o cotovelo esta nova linha. Para ser mais fácil, até podemos fazer... Não, vou fazer azul para já. Portanto, a nova linha, que é esta. Sim, desde o cotovelo até ao fundo. É esta linha. Portanto, aqui vamos... Esta já não existe. E a mesma coisa do outro lado. Desde o cotovelo até ao fundo, a nova linha. Esta aqui de fora já não existe. Ok? Pronto, temos então aqui já um molde base que nos é útil para desenharmos depois diferentes modelos de manga, ok? Mas eu ainda faço outro molde base, que é com base neste e que é às vezes para mangas mais justas. E o que nós fazemos numa manga mais justa, para representar aqui a configuração do braço que é mais inclinado para a frente, é colocar uma pinça na parte de trás da manga. Portanto, acabamos depois de ter dois moldes base. Um é este que já está construído, que até podemos passar agora, colocar, por exemplo, uma folha em cima desta construção e passar só as linhas exteriores e necessárias para o molde, e que serão como, por exemplo, esta linha aqui do contorno da copa da manga, esta linha aqui até ao cotovelo, depois esta interior até ao cotovelo, esta do fundo, depois do outro lado exatamente a mesma coisa. Está um molde base já que nos vai ser útil para muitos modelos. Depois, então, para modelos mais justos, como é que nós vamos fazer a pinça? Para já, vamos ter que copiar esta parte de baixo da manga, desde o cotovelo até ao fundo da manga, porque é a partir aqui da zona do cotovelo que depois vamos abrir uma pinça, vamos formar a pinça. Eu vou pegar num bocadinho de papel, a ver se este é suficiente. E vou colocar então por cima da manga e vou colocar aqui uns pesos para não deslizar a folha e vamos então passar, pode ser a preto, aqui todas as nossas linhas do cotovelo para baixo. Todas, pode ser todas. As laterais. Aqui em cima também. E o fundo da manga. Vou passar mesmo todas as linhas, mesmo estas linhas aqui interiores. Ok. Está. E agora o que eu vou fazer é, para ser mais fácil visualizar, cortar a toda a volta.
Temos assim a parte de baixo da manga e agora como é que vamos fazer? Vamos desenhar aqui uma pinça na zona do cotovelo. Vai ter uma abertura do cotovelo para baixo de 3 cm, então eu vou marcar os 3 cm. E então, como é que eu vou fazer? Imagina, eu tenho aqui desenhada a parte de baixo da manga e eu vou abrir, rodar, até bater então neste ponto a 3 cm. E depois, a partir daqui, eu já posso desenhar, decalcar estas novas linhas, aqui nomeadamente esta lateral, a linha de fundo e aqui esta nova lateral. Vou já fazer para podermos perceber. E vou marcar com uma nova cor a vermelho. Agora aqui o fundo. E aqui. Portanto, estão aqui marcadas, eu marquei a vermelho e no fundo ao abrir aqui a pinça, estas linhas vão rodar. E agora vamos marcar aqui a abertura da pinça, o vértice da pinça. Aqui no molde base vamos dividir esta medida por 3, portanto a largura é 31, cerca de 10 cm mais ou menos aqui a 10 cm, certo? E depois o que nós fazemos é, portanto a abertura da pinça tinha 3 cm de altura, vou marcar a meio e agora vou a vermelho, para ser mais fácil também identificar, vou unir ok? Portanto, temos aqui a manga vem por aqui e depois temos então a pinça do cotovelo. O que nós temos ainda que confirmar é as duas laterais da pinça têm que ter a mesma medida, por isso eu vou medir aqui e depois vou medir em baixo e certificar-me que temos a mesma medida, ok? Pronto, aqui, o problema aqui é o marcador ser muito grosso e não ser tão preciso. Mas vamos considerar que até aqui tinha 10,5, o que quer dizer que aqui a lateral também tem que ter 10,5. E, portanto, podemos aqui fazer alguma correção de maneira ao fechar a pinça, as duas laterais coincidirem, não é? Ao fechar esta pinça, depois ao costurar, esta lateral tem que ter exatamente o mesmo comprimento que esta lateral. Portanto, temos aqui o novo desenho para a manga mais estreita, com a pinça, e depois então poderíamos colocar uma folha por cima para decalcar as linhas. Novamente, aqui a parte da copa é igual, da cava, a lateral, só que agora em vez de vir por aqui, na outra manga, para esta manga mais estreita com a pinça, iria aqui pela linha que eu fiz a vermelho. Depois aqui também seria o novo fundo, aqui a nova lateral deste lado e depois desenharia a pinça, depois para cima já era igual. Está assim desenhado o molde base de manga, numa modelagem feita à medida. Espero que tenha sido útil e até ao próximo vídeo.